Oi, amigos virtuais. Hoje é Dia dos Pais, né? E eu digo bom dia a todos, né? Por quê? Porque eu tô gravando na parte da manhã hoje, certo? Esse é o momento que eu chego da casa espírita, depois de ter feito meu trabalho de domingo, e, e aconteceu um fato lá que acabou me fazendo lembrar, né? De fazer uma comunicação a respeito desse dia tão importante para a humanidade, que é o Dia dos Pais, né? Todos nós temos pais, né? O pai, nós temos o pai, né? E aí então eu fui cantar, eu geralmente faço um trabalho de canto antes de começarmos o nosso trabalho de fluidoterapia, e nesse trabalho eu cantei a música do pai, né? Aquela música do Fábio Júnior, e, mas eu não dei conta, eu comecei a chorar e eu tive que interromper antes de terminar a música. E aí eu falei assim, e aí quando nós entramos na sala de passe, a leitura que caiu foi exatamente a mesma leitura do evangelho que caiu hoje de manhã cedo, a hora que eu levantei, que eu fui fazer o evangelho, caiu no item 120 do livro o Pão Nosso, do Emmanuel, né? Vocês sabem, eu já expliquei aqui, né? Que Emmanuel e todos aqueles que foram cristãos desde da época que Jesus esteve aqui até hoje, eles são os codificadores da doutrina espírita, né? Então, eles são, digamos assim, os analistas textuais das escrituras de Jesus, né? Na parte, principalmente, dos ensinos morais, que foi o que o Allan Kardec selecionou para codificar a doutrina espírita. Então, esse item 120 desse livrinho, né? Está escrito assim: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça com o adversário que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Essa passagem é do próprio Jesus, né? Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25. E o que tem isso a ver com o Dia dos Pais, né? E com política, né? Porque o canal é religião e política, né? Vamos lendo, e conforme nós formos lendo, nós vamos identificando as correlações, né? Ele diz assim: muitas almas enobrecidas. Alma enobrecida não é quem tem dinheiro, tá, pessoal? Não é quem tem uma, uma classe, uma, uma postura dentro da sociedade. A alma nobre é aquela que compreende a moral cristã, em todos os seus sentidos. Alma enobrecida. Após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Você veja, isso é a tradução da passagem de Jesus para a humanidade, que está sendo traduzida agora por meio dos orientadores da doutrina espírita. Não preciso repetir, que eu já falei que a doutrina espírita trabalha com espíritos desencarnados. Nós lá desencarnados do outro lado, certo? Para não delongar o assunto, porque não é isso que nos interessa neste momento. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. É consoladora por quê, gente? Porque se o adversário de ontem, que ele está falando de outra encarnação, que reencarnou junto para resolver as pendengas do passado, as injustiças do passado, essas pessoas, elas estão aqui conosco, convivendo conosco, está no nosso dia a dia, ou então está encarnada na Terra e apesar de não conviver com a gente, mas a gente sabe que são pessoas com quem nós temos dívidas com elas e elas têm dívidas conosco. Então, essa encarnação é para que a gente faça apare essas arestas que permaneceram do ódio, do rancor, do sentimento de perseguição, da vingança lá do passado, né? Porque quanto mais para trás nós vamos nas nossas encarnações, mais ignorante nós éramos, né? Ignorantes nós éramos. Então ele disse assim que, no entanto, é fundamentalmente consoladora, porque para a consciência individual. Por que, gente, que ele está dizendo aqui, né? Sofre intimamente por esbarrar com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer reconciliação.
Por que é um assunto apropriado para o dia de hoje? Porque a intenção é a gente consolar as pessoas, né? Pelo sofrimento que elas estão tendo, às vezes por estar distante dos seus entes queridos, filhos, netos, e também do pai, às vezes que o pai já está desencarnado, que é o meu caso, meu pai já está desencarnado, certo? Então, essa advertência é para aliviar a nossa consciência desse peso que nós carregamos quando alguém nos odeia dentro da família. Essa pessoa que nos odeia sempre gera um sentimento de pesar muito grande para nós. É um sentimento de morte mesmo, é um sentimento muito, muito ruim, de muito sofrimento. Então, a doutrina de Jesus ela é sempre uma doutrina que consola e que explica os porquês das coisas, né, do sofrimento atual. E aí ele diz assim: a severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte, certo? Se você não tem acesso ao teu inimigo, ou pelo menos ao inimigo que acredita ser teu inimigo, né? Então a gente faz a parte da gente. E isso vem muito resolver um problema que eu tinha antes de conhecer a doutrina espírita e que Chico Xavier resolve. Porque ele diz assim, em uma outra passagem, eu não me lembro a obra e nem que livro, né? Eu não me lembro qual a obra que ele escreveu, mas ele escreveu que se nós não podemos fazer absolutamente nada para que o inimigo nos perdoe dos erros que nós cometemos lá no passado, então ele diz assim que nesse caso a gente faça aos outros aquilo que nós já não podemos fazer para aquela pessoa a quem nós devemos. E isso é muito consolador, porque aí a gente vai para a doutrina espírita e começa a fazer caridade para outras pessoas, certo? A gente faz aquelas pessoas, ensina o evangelho, ensina o que é a reencarnação, o que é a vida após a morte. A gente ensina muitas coisas que vai fazer com que a gente esteja esclarecendo pessoas e não aquela pessoa que a gente gostaria de esclarecer para que ela fosse mais acessível ao perdão, ao sentimento da não vingança, né, de não querer ficar se vingando da pessoa a quem ela odeia. E aí, então, ele diz assim, que corrige, né, enquanto for possível, relativamente aos erros do passado, né, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, que é o que eu tenho feito nos últimos 35 anos da minha vida. Por quê? Porque é a encarnação inteira, gente, é a vida inteira, não tem esse negócio de você falar assim, eu vou uma vez por semana lá receber o passe. Não resolve. Porque, como eu já disse aqui outras vezes, a doutrina espírita ela não é propriamente uma religião, ela é uma escola doutrinária em relação aos estudos do evangelho no sentido moral, aquilo que toca realmente a nossa ética, a nossa consciência, a nossa alma imortal, de hoje, de amanhã, de ontem, de sempre, certo? Então, por isso que ela não é uma religião, ela precisa ser tratada como questão ética do dia a dia, porque você só erra quando você está fora da religião. Porque lá dentro da religião você não vai errar, porque lá você está com o pensamento elevado, está pensando no perdão, está pensando na caridade. Mas lá fora, você fala assim, mas aqui fora eu tenho que fazer as coisas. E como que eu faço se eu for ficar sempre achando que tudo tem que ser feito por meio da moral cristã? Então é por isso que essa educação ela precisa existir para que aqui fora a gente não faça o que que a gente fazia antigamente. Então todos nós neste momento de transição planetária nós precisamos prestar muito muito mais atenção nesses itens, porque não vai permanecer aqui no planeta. Eu já falei isso para vocês em outra gravação. Nós não vamos permanecer aqui no planeta se nós formos renitentes a erros do passado. Se nós não soubermos relevar, perdoar e tentar viver de uma forma diferente, nós vamos ter que ser convidados, né, por Jesus e todas as falanges que estão trabalhando, já estão trabalhando aqui, de sermos levados lá para esse planetinha que eu já expliquei para vocês também, que está próximo aqui da nossa terrinha e que ele vai ser a terrinha onde vai ser acomodado aqueles espíritos que não aceitaram o convite de Jesus, que foi feito há 2026 anos atrás, para se reconciliarem com Deus, com a lei divina, certo? Aí ele diz assim, né? Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais
e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Então, olha, veja bem, gente, como essa coisa como isso é sério, né? Nós da doutrina espírita, nós nunca dizemos a culpa é de alguém. Não, a culpa é nossa. Porque nós vivemos em família, em grupos, né? Em comunidades. E isso é em todas as encarnações. Ou seja, então, se existe alguém odiando, é porque nós estamos há milênios caminhando com essa pessoa e fazendo sempre errado, né? Então, se o outro ignora aquilo que nós já conhecemos, então a gente deve perdoar mais ainda, deve tentar a reconciliação mais ainda. Por quê? Porque nós já conhecemos e a outra pessoa ainda não conhece. Então, nós não podemos cobrar dela aquilo que ela não conhece. Então, é nesse ponto que a gente deve tentar uma conversa, uma aproximação, sem chamar de ignorante, né? Porque se nós conhecemos e a pessoa não conhece, ela é ignorante, mas ela ignora o quê? Aquela parte da vida que ele não conseguiu resolver, que ela não conseguiu resolver, que a família não conseguiu resolver. No entanto, a ignorância é no sentido da educação moral cristã, né? Porque na vida comum, a inteligência prova que a pessoa não ignora tudo. Existem muitos conhecimentos no que ela manda muito bem, né? Diz assim: faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. O que ele está querendo dizer aqui? No inquérito, numa investigação, numa acusação em que você tem que encarar o juiz, você pode fazer a sua defesa, não é mesmo? Então ele diz assim: se você não se sente culpado, mas mesmo se você está sendo acusado e querem te entregar ao juiz, você vai procurar buscar coisas que vai provar a sua inocência, certo? Então essa, por exemplo, vamos supor, diante de Deus, né? É lógico que eu estou falando, estou fazendo analogia, tá, gente? A gente não sabe quais são os desígnios de Deus na nossa vida. Mas vamos supor, se naquilo que eu disse, se eu disse anteriormente, no início da nossa fala, que eu estou há 35 anos numa escola que me ensina a educar o meu caráter, os meus desvios de conduta, no sentido de moral, de ética, de responsabilidade. Então, nesse caso, digamos assim, eu tenho argumentos para fazer a minha defesa, certo? Porque são 35 anos, é quase uma vida, né? Buscando este caminho da regeneração ainda aqui na Terra. Porque a gente não pode deixar para a próxima encarnação. A gente tem que resolver aqui agora. Por isso que ele diz, enquanto estás a caminho. Enquanto você está encarnada, tenta resolver. Né? Não fique de braço cruzado esperando na próxima encarnação. Isso não é justificativa para você ter uma conciliação com Deus e com a pessoa que te odeia. Né? Um julgamento legítimo inclui todas as peças. Quais são essas peças? As peças que vai provar que você tem méritos, não é? Não inocência, não vai provar inocência, mas que você tem méritos para entrar no mundo de regeneração, que é o mundo que nós vamos passar depois desse período de transição planetária. Então, somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça, porque daí o juiz supremo, né, digamos assim, Deus, né, e os seus hierarquicamente subordinados, eles vão estar julgando cada ser, né? Então, aqueles que são muito rigorosos, que mesmo ouvindo uma fala como essa minha agora, ela ainda insiste em dizer que ela tem razão, aí então essa pessoa, por exemplo, ela vai sofrer a justiça divina, da forma como ela é colocada para nós através dos evangelhos de Jesus. E por que eu falo sempre os evangelhos de Jesus? Porque é para qualquer religião, gente. Não é para nós que somos espíritas. A nós foi dado conhecer mais, porque nós temos tradutores da doutrina espírita
na nossa língua por meio do Chico Xavier. Então, a nós foi dado mais. Mas todas as pessoas que estudam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo estão no mesmo barco. Então, ele diz: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, os bons ensejos, né, suas iniciativas, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então é por isso, pessoal, que muitas pessoas, por mais graves que sejam os seus erros do passado, elas seguem felizes, resolvidas. Por quê? Por mais que ela tenha lacunas, traumas e coisas graves na vida, por mais que ela tenha feito, ela conhece a misericórdia divina. Ela conhece o que os espíritos que estão aqui conosco, da codificação espírita, estão fazendo ainda para que nós possamos acordar e, a tempo, não sermos enviados para o país onde esses espíritos renitentes serão encaminhados. Então, voltando a falar por que o nosso canal é política e religião. Por quê? Porque as pessoas pensam que a gente está preocupado apenas com partidarismo. Porque no meu caso, que eu manifesto, que deixo bem claro que eu sou petista, eu sou Lula, porque eu não vejo nenhum candidato para concorrer com Lula, em termos de honestidade, de capacitação para ser o presidente de um país, o chefe de um estado. Eu não vejo ninguém com a competência dele para ser esse nosso próximo presidente. E também para preservar a nossa soberania, porque eu tenho muito medo dessas articulações políticas que estão sendo feitas por a família bolsonarista, que eles estão articulando, todos os cientistas políticos estão comentando, os historiadores que conhecem as coisas e sabem o porquê que acontecem as coisas, todas as pessoas estão falando que eles estão armando um golpe para que, como é claro que eles vão perder a eleição, né, porque todas as pesquisas mostram, e segundo Julian, ainda tem mais um escândalo tenebroso para aparecer na vida do Bolsonaro, do candidato. E aí, então, eles já estão previamente articulando para que haja um evento, alguma coisa que justifique um golpe de Estado, certo? Lula já deixou bem claro que ele não vai permitir interferência de outro país aqui, ele já deixou bem claro isso, e o Lula não dorme de touca. Quem acompanha a política brasileira desde a época que eu nasci, né? Eu nasci em 58, em 64 houve o golpe de Estado, e que nós tivemos um regime militar, onde morreram muitas pessoas, né? Onde muitas pessoas tiveram que ser exiladas, e etc, etc, etc. Não precisamos repetir a história. E aí, então, na década que eu nasci, na década seguinte, ou na pós, né? Na década de 70, o Lula já era um articulador político. O Lula já era um estrategista político. O Lula já era uma pessoa que liderava milhões e milhões de pessoas. Então, ele tem gabarito para ser o nosso presidente. As pessoas que odeiam ele, que não querem saber dele de qualquer jeito, essas pessoas que resolvam seus preconceitos, porque as pessoas não querem ele no governo porque ele é retirante, ele é filho de retirante, ele é nordestino, ele não fez uma faculdade, não fez um doutorado, mas ele tem muito conhecimento. Ele tem doutorado em política, em estratégia política. E ele tem um doutorado ainda melhor ainda do que esses que eu citei. Ontem eu assisti o vídeo da repórter que se mudou para Curitiba e ficou lá nos 580 dias em que Lula estava preso, sendo porta-voz do Lula no tempo que o Lula estava preso e não podia se comunicar. Essa repórter, ela falou uma coisa que eu já tinha percebido, mas que eu não queria falar, porque é sempre bom a gente falar depois que a gente já tem alguém da experiência política, das análises políticas, que ela já tenha falado. Por quê? Porque então a gente não está inventando nada. Alguém já percebeu e colocou na mídia. Ela fala o seguinte, que Lula tem uma capacidade de racionalizar as coisas incrível.
que ele não se deixa levar por momentos de pressão e muito menos emoção. Então, esse é o presidente que nós precisamos. Porque qualquer um que seja de direita e trumpista é o contrário disso. Então, nós estaríamos correndo sério risco. E o que tudo isso tem a ver com o dia de hoje, Dia dos Pais? Todos os que estão na política são pais. Todos que estão na política estão vivendo a mesma experiência, ou seja, brigar por aquilo que acreditam ter razão, por aquilo que eles acreditam sejam verdades. Porém, os bolsonaristas não têm a verdade, porque eles provam a cada fala, a cada dia, que são corruptos, que são mentirosos, que são desonestos com a própria família e que são gananciosos. O Flávio é tão sovina e só trabalha em função de dinheiro, que nem a campanha começou literalmente e ele já está pedindo vaquinha para os eleitores, gente. Que absurdo! Um cara que tem milhões e milhões e milhões nas contas em países onde eles guardam esses dinheiros que eles desviam da política. Nesses paraísos fiscais, eles têm fortunas lá. E o José Fernandes, que é professor de Direito Constitucional, eu ouço muito ele diz que esses paraísos fiscais, um deles pode ser o Bahrein, porque eles estão sempre lá, né? Aquela toquinha, aquela coisa, tá se fazendo de muçulmano, sei lá o quê. Então, nós tenhamos certeza disso. Não existe honestidade no bolsonarismo. Se alguém ainda acredita nisso, eu lamento, porque infelizmente você está dentro daquela caixinha, naquele quadradinho, daqueles que os cientistas políticos falam, que é um cognitismo doente, né? Que é uma rigidez cognitiva de outra forma, para o lado negativo. Ou seja, uma rigidez cognitiva que não permite que essas pessoas ouçam mídias fora daquilo que é bolsonarista, que eles não ouçam, eles não ouvem nem a Globo, porque eles acreditam que a Globo é progressista, é de esquerda, e a Globo não é. A Globo, ela é de direita, né? É lógico que tem elementos lá que são de progressistas, é lógico, é um mundo de artistas, né? De almas bastante inteligentes, então é lógico que vai ter muitos progressistas lá, mas eles são, por serem pessoas que defendem o dinheiro sempre, eles são de direita, né? São empresários, trabalham com dinheiro. A questão da empresa é dinheiro, é capitalismo, então eles vão defender tudo sempre isso daí. Voltando para o Dia dos Pais. Político é pai. E político tem que acreditar em Deus. Tudo torto, tudo esquisito. Eu prefiro o Lula que não acredita. Quer dizer, não se envolve com a religião, né? Mas a fé, a menina que ficou lá 580 dias do lado de fora da prisão, presa também, né? Do lado de fora da prisão, ela disse que ele tem uma fé, digamos assim, que extrapola as fés que a gente vê por aí, porque ele consegue, com essa fé, fazer a própria religião e seguir essa religião, que é a motivação política de fazer do nosso país um país grande, soberano, e que não seja tapete para ninguém pisar. Porque o trumpismo, a direita, só quer isso, que nós continuemos pobres, ignorantes e dependentes de outros países. Nós não queremos isso, nós queremos a soberania. Nós queremos ser donos do nosso nariz. Nós queremos faculdades melhores, escolas melhores. E principalmente que os professores sejam bem remunerados, respeitados principalmente, porque nós não somos respeitados. Eu falo isso porque eu vivo isso dentro da sala de aula. Eu, por ser velha, eu sou... fazem chacota comigo o tempo todo. Eu tenho que ameaçá-los, por causa da lei do etarismo, né? Que me protege,
Eu sou obrigada a ameaçá-los, porque senão eu não suporto dar aula, não tem nem como dar aula. Então, para vocês verificarem que essas coisas têm tudo a ver, a religião tem tudo a ver, porque a religião, não importa a religião, gente, aquilo que eu falo sempre aqui, não importa a religião é coisa do homem. Jesus, ele fez um ensinamento moral para que a humanidade tivesse um roteiro de bem viver, para que não pecasse tanto. E aí fizeram desses roteiros todos, por não compreenderem, religiões. E a doutrina espírita caiu no mesmo bagatela, no mesmo erro, e fez da doutrina espírita uma religião. Não é uma religião, ela é uma escola. Ela é uma escola que utiliza-se de uma linguagem. Que linguagem que é essa? Moral cristã, ética, a educação do ser. Aquele que vai para lá, vai para se educar, e não para fazer prosélitos, ou montar instituições que, apesar de fazer caridade, ainda assim está fazendo de forma que não é o puro evangelho que Jesus queria, mas também não é possível fazer de outra forma na circunstância, no contexto social que nós vivemos. Por enquanto, é necessário que seja assim, por segurança, para preservar a todos nós que trabalhamos. Então, nós temos que ter gratidão e reconhecer que as coisas não são feitas do jeito que Kardec ensinou e programou, porque, infelizmente, o mundo não nos oferece a segurança que nós precisamos dentro de uma casa espírita para trabalhar. E então, por sermos todos pais, todos mães, nós precisamos conhecer a moral cristã para sabermos em quem nós vamos voltar e por que a moral cristã ela tem que estar dentro da política, tem que estar dentro da escola e tem que estar dentro dos lares. As mulheres que permitem que bebida alcoólica dentro de casa, tendo filhos dentro de casa, essa mulher não é uma mulher correta. Porque a partir do momento que ela permite que o pai bebe, ela está permitindo que os filhos bebem também. A partir do momento que ela bebe, ela permite que os filhos bebem também. Então, essa mulher não é correta. Me perdoe, porque eu tenho uma família imensa que todos bebem em casa, na frente dos filhos. Mas é a verdade, gente. É a verdade. E parafraseando a minha maninha Neide aqui, ela disse para mim ontem: Lúcia, se é verdade que você defenda, fala a verdade, não importa em quem vai doer. Que as pessoas que não aceitam, não acreditam, que elas não ouçam seus áudios, seus vídeos. Então é isso. Feliz Dia dos Pais para todos nós que somos progressistas e defendemos a moral e a ética cristã, né? E aproveitando que é um dia açucarado para todos, que Jesus abençoe a todas as famílias, a todos os lares e que todos sejam muito felizes.